Fala galera, sejam bem-vindos ao Laboratório Químico. Eu sou o Juliano Pazello, estudante de Engenharia Química da PUC-PR, e hoje está começando mais um novo quadro aqui no canal. Esse quadro vai ter a princípio 2 vídeos, o vídeo dessa semana e o da semana que vem. Porém, se eu achar mais conteúdo para colocar desse assunto, eu vou aumentando essa série de vídeos. Hoje vamos falar de alguns pactos com o demônio, voltar no século XV e entender como que a química está relacionada com a causa da morte de muitas pessoas. Eu sempre fui fascinado por magia, seja pelo folclore, seja pela ficção nos livros e nos filmes, ou mesmo por simples truques de mágicas que a gente faz com o baralho. Porém, para esse canal, a gente precisa deixar as crenças de lado e focar num lado mais racional e científico. Sendo assim, a gente pode afirmar que a química é o mais perto da magia que a gente consegue chegar. Com a química, a gente pode transformar as coisas, podemos modificar o mundo à nossa volta, podemos curar, podemos ferir e podemos fazer várias e várias coisas. E querendo ou não, isso é muito mágico da sua maneira. E adivinha só? A magia sempre esteve presente desde o início dos tempos. Ela era usada como uma resposta imediata para algo que a ciência não conseguia explicar ainda. Homens das cavernas pintavam suas presas nas paredes das cavernas e acreditavam que isso iria facilitar na caça do dia seguinte. Maias, astecas e incas acreditavam que a chuva era um presente divino para suas colheitas. E os egípcios acreditavam que todo dia o deus Ra levava o sol do leste para o oeste. E assim vai, a magia sempre esteve presente na nossa história. Pois acreditar em algo que parece ser impossível era mais fácil do que achar uma resposta lógica e científica para aquele evento. E a Igreja Católica também não se salva da magia. O problema é que a Igreja Católica não usou essa palavra, magia, feitiçaria, bruxaria. Ela preferiu usar outra palavra, milagre. O que, convenhamos, é a mesma coisa. Como que alguém consegue andar sobre as águas? Magia, feitiçaria, bruxaria? Não. Milagre. Nesse primeiro vídeo eu pretendo contextualizar a caça às bruxas que ocorreu entre o século XIV e século XVIII, para no segundo vídeo da semana que vem explicar algumas moléculas que surgiram nessa época e que contribuíram para que essas pessoas tenham famas de bruxas. A Europa conheceu uma força muito grande, a força do ódio e do medo. Essa força foi responsável pela morte de no mínimo 50 mil pessoas. Esse número é incerto, é simplesmente uma estimativa mínima, pois a gente não tem realmente acesso a dados concretos de quantas pessoas foram caçadas e executadas. Claro que dentre os acusados de bruxaria tinham homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, ricos, pobres e assim vai. Porém, estima-se que desses executados, 90% eram mulheres. Naquela época, era muito perigoso ter conhecimento básico de química e botânica, pois você poderia ser acusado e executado de bruxaria por simplesmente fazer um remédio com uma erva do seu quintal e curar um parente seu. Mas por que as mulheres representam 90% dos executados? Nomeie uma religião ou crença que não tenha uma mulher, uma figura feminina poderosa e tentadora que tem a habilidade e o poder de dar a vida, de continuar a linhagem. A Europa do período feudal era repleta de contos, mitos sobre o sobrenatural. Seja crenças em sereias, duendes, unicórnios, fantasmas, fadas, maldições e assim vai. O Halloween é a prova de que essa crença ainda está na nossa sociedade atual. Afinal, por qual outro motivo a gente celebraria o Dia das Bruxas? E a Igreja Católica daquela época foi muito inteligente, pois ela percebeu que a magia estava envolvida em várias crenças ao longo da Europa. Logo, por que não pegar certos símbolos considerados pagões e incorporar esses elementos na sua religião para atrair mais fiéis? Ou você acha mera coincidência de que o Dia de Todos os Santos é celebrado exatamente um dia após o Halloween, no dia 1º de novembro? Acredita-se que até 1350 a bruxaria, entre muitas aspas,
bruxaria era algo comum na sociedade europeia. Ela era vista como uma maneira de manipular a natureza e poder ajudar o próximo. Muitos poderiam se beneficiar daquela magia, como por exemplo um fazendeiro que quer salvar a sua safra, ou mesmo alguém que está com uma gripe muito forte, uma doença considerada incurável pelos médicos da época. Porém, a bruxaria poderia ser considerada crime sim, mas só se estivesse relacionada a danos ou morte a outra pessoa. Tipo, você não poderia dar um ácido sulfúrico para alguém beber, pois isso mataria a pessoa. Você seria condenado de bruxaria por dar a poção da morte para tal pessoa. Todavia, é legal entender que a bruxaria não estava ligada a nenhuma seita religiosa, nenhuma religião, algum pacto, nada. Simplesmente era uma noção comum da sociedade europeia daquela época. Foi então que no século XV tudo mudou. Tudo. A Igreja Católica estava perdendo fiéis e estava com muito medo de simplesmente deixar existir depois da sua grande expansão na Europa. Pois afinal, da onde vinha essa magia da bruxaria? Porque pela Bíblia não é de Deus. Logo, eles determinaram que toda magia feita dentro de uma casa de Deus era considerada um milagre, e fora era pacto com o demônio. A partir desse decreto, todo feiticeiro e feiticeira era ligado a Satanás imediatamente. A Inquisição começou a tratar desses bruxos e bruxas, já que bruxaria e feitiçaria entraram na lista de hereges. Assim, eles não precisavam de provas para julgamentos. Era simplesmente alguém acusar e já executava. A magia poderia ser pro bem ou pro mal, era considerada uma traição aos olhos de Deus. Mas não pense que a tortura era usada somente para aqueles que não queriam confessar, pois a lógica da época era que nenhuma confissão era válida sem tortura. Uma inquisição formada por homens numa sociedade europeia rodeada de crenças místicas com figuras femininas poderosas desencadeou então a caça às bruxas. Promover rituais orgíacos com o diabo, fazer sexo com Satã, voar em vassouras, matar crianças e comer bebês. Isso são só alguns tópicos que a Igreja Católica começou a atribuir aos bruxos e bruxas da época. Assim, aquela ideia antes do século XIV que a gente tinha de magia que poderia ser usada para o bem, para realmente ajudar os outros, começou a ser visto como uma coisa abominável, um pacto com o demônio. Outro fator que ajudou na caça às bruxas foram, obviamente, os caçadores. Caçadores eram, na sua maioria, pessoas escolhidas pela Igreja Católica para caçar esses feiticeiros. Só que assim, eles não eram muito providos de inteligência naquela época, pois qualquer desastre natural, uma árvore cai e mata alguém, eles sempre relacionavam à bruxaria. E relacionando à bruxaria, eles precisavam achar um culpado. E geralmente eles pegavam mulheres idosas e frágeis e pobres que não tinham voz na sociedade para serem executadas, pois eles sentiam a necessidade de culpar alguém por algo. Dentre as formas de aniquilar uma bruxa, 3 se destacam: a fogueira, o enforcamento e o afogamento. O auge da caça às bruxas foi entre 1500 e 1650. Há relatos em aldeias na Suíça que quase não sobraram uma mulher viva, pois eles simplesmente executavam mulheres pelo simples prazer de executar. Na Alemanha, há relatos de aldeias que foram inteiras executadas. Mas daí você chega na Inglaterra, um país onde na época a tortura não era usada, era considerada crime. Então você pensa, lá foi mais tranquilo. Não. Pois se já que não tem tortura, como é que eles vão saber se uma pessoa é bruxa ou não? Fácil. Eles criaram o teste do rio, ou teste do poço. Você amarrava a pessoa a ser julgada e jogava no rio ou no poço. Se ela boiar e sobreviver, ela é uma bruxa, ela é retirada do poço e é executada. Agora, se ela afundar e não sobreviver, ela era humana. Eles faziam isso para tentar dar um conforto à família. Por exemplo, ela morreu, mas ela não era uma bruxa.
O que, assim, pra vítima não faz, né, não tem muita diferença, ela vai morrer de qualquer forma. Conforme o tempo foi passando, o feudalismo entrou em crise econômica, dando espaço para o iluminismo que veio para acabar com essa baboseira de caça às bruxas. Na Holanda, a última execução por bruxaria foi feita em 1610. Na Inglaterra, em 1685. Na Escandinávia, em 1699, 65 mulheres foram executadas na fogueira simplesmente para acabar, não ter dúvida mais de que não restava nenhuma bruxa naquela região. Em 1727, a Escócia executou a sua última bruxa. Na França, em 1745. Na Alemanha, em 1755. Na Suíça, em 1782 e na Polônia, em 1793. A Igreja Católica pode até ter parado de executar bruxas, porém, essa conotação negativa de magia ligada diretamente a um culto satânico, a um sabá, continua até hoje em muitas regiões do planeta. Bom, no vídeo da semana que vem eu vou falar de algumas substâncias que surgiram naquela época e que contribuíam para que alguém tivesse fama de bruxo ou bruxa. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E se você não é inscrito no canal, é só clicar nesse botão vermelho, ativar o sininho nas notificações todas, assim você fica dentro de tudo que acontece aqui dentro do canal. Se você tem alguma ideia para próximos quadros aqui no YouTube, é só deixar nos comentários as suas ideias ou perguntas. Se você quiser, eu também tenho o meu Instagram. É esse aqui, ó, Juliano Pazello. Até o próximo Laboratório Químico.